Você já parou para pensar quando o mundo realmente vai acabar? Agora imagine que um garoto, aos 12 anos, viveu uma experiência de quase morte e teve a chance de perguntar isso diretamente para Jesus. Sim, a pergunta que todos nós temos medo de fazer, ele fez sem hesitar. Mas o que Jesus respondeu? A resposta é surpreendente e pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida e o fim dela. Jamais pensei que minha história acabaria aos 12 anos, mas lá estava eu, deitado em uma cama de hospital, sentindo minha força se esvair como areia que escapa por entre os dedos. Cada suspiro era uma batalha, e os olhares aflitos dos médicos ao meu redor só reforçavam o que meu corpo já sabia. Meu tempo estava chegando ao fim. Meus pais apertavam minhas mãos com força, como se tentassem me manter ali, como se o amor e a dor deles pudessem me prender. O brilho das lágrimas nos olhos deles cortava mais fundo do que qualquer sofrimento físico que eu pudesse estar sentindo. Queria dizer que estava tudo bem, que não precisavam se preocupar comigo, mas as palavras não saíam, presas na minha garganta. Minhas pálpebras estavam pesadas, meu corpo exausto, e então tudo se apagou. Por um momento não havia mais nada, nenhum som, nenhuma dor, nenhuma tristeza, apenas um silêncio profundo e uma sensação de leveza, como se eu fosse feito de pura essência, flutuando no ar. Quando abri os olhos novamente, percebi algo que desafiava toda a razão. Estava flutuando acima do meu próprio corpo. Via tudo com uma clareza assustadora. Meus pais ainda seguravam minhas mãos enquanto os médicos se apressavam, tentando desesperadamente me trazer de volta. Eu queria gritar que estava ali, que não precisavam se preocupar, mas ninguém reagia. Minha voz simplesmente não existia. Então, uma luz apareceu no canto do quarto. Não era uma luz comum, dessas que piscam em hospitais frios e impessoais. Era quente, dourada, pulsante, tão bela que era impossível descrever. Senti uma paz no peito que eu nunca havia conhecido antes. A luz se expandiu, e sem que eu precisasse fazer nada, fui atraído por ela. Flutuei em direção a ela, atravessei-a, e num piscar de olhos tudo se transformou. Eu não estava mais no hospital. Estava em um jardim, mas não um jardim qualquer. As cores eram tão vivas que pareciam ter vida própria. O verde da grama era profundo, e as flores exalavam um perfume que mesclava o frescor da manhã com o aconchego de um pão recém-assado. O ar era puro, leve, e tudo ao meu redor parecia respirar em harmonia comigo. Ao longe, uma melodia suave e harmoniosa flutuava no ar, como se 1000 vozes cantassem em perfeita sintonia. Era a música mais linda que já ouvira, e cada nota tocava minha alma profundamente. Eu sabia de uma forma inexplicável que estava em um lugar especial, um lugar que ia além de qualquer sonho ou imaginação. Então, vi alguém se aproximando. Um homem vestindo uma túnica branca irradiando uma luz própria. Seu rosto era sereno e seus olhos transbordavam amor. Não precisei de palavras para saber quem ele era. Eu o reconhecia como se o conhecesse desde sempre. Jesus sorriu para mim e com uma voz doce e acolhedora disse: "Bem-vindo, meu filho. Eu estava esperando por você." E naquele momento, entendi que tudo estava exatamente como deveria estar. Foi como se toda a paz e segurança do universo me envolvessem de uma só vez. Não resisti, apenas me entreguei àquele momento. E antes, mesmo de perceber, estava nos braços dele. O abraço de Jesus era diferente de qualquer outro que já tinha sentido. Era como se todo o amor do mundo estivesse ali, aquecendo cada parte do meu ser, me preenchendo de uma felicidade indescritível. Ele segurou minha mão com carinho e começamos a caminhar pelo jardim. A grama sob nossos pés era incrivelmente macia, como um tapete vivo. E a cada passo, eu me sentia mais forte, mais leve. A doença, a dor, a fraqueza, tudo havia ficado para trás. Agora, eu era apenas eu, inteiro e em paz. Seguimos até uma árvore imensa, cujos galhos se estendiam como braços abertos para o céu. Seus frutos dourados brilhavam sob a luz suave daquele lugar, como pequenas estrelas ao alcance das mãos. Jesus escolheu um deles e me entregou.
Coma, disse ele com um sorriso gentil. Este é o fruto da vida. Peguei o fruto com cuidado e dei uma mordida. O sabor era inigualável. Uma mistura perfeita de doce e suculento, como se cada pedaço contivesse um pedacinho do próprio paraíso. Ao engolir, senti uma onda de energia tomar conta do meu corpo, como se cada célula se renovasse instantaneamente. Enquanto terminava de comer, me dei conta de que aquela era a oportunidade que eu sempre quis. Agora, eu podia perguntar tudo o que sempre quis saber, sobre Deus, sobre o céu, sobre o destino do mundo. Jesus, chamei hesitante. Posso te fazer algumas perguntas? Ele assentiu com ternura, seus olhos cheios de paciência e compreensão. Claro, meu filho. O que deseja saber? Pensei por um instante. Havia tantas perguntas dentro de mim, mas uma em especial insistia em aparecer. Quando o mundo vai acabar? Jesus me olhou com doçura. Não havia pressa em seu olhar, apenas uma certeza tranquila. Essa é uma grande pergunta, respondeu ele. Mas não é algo para temer. Pelo contrário, é algo para se esperar com esperança. Significa que voltarei à terra para restaurar todas as coisas. Assenti devagar, tentando absorver suas palavras. Mas como saberemos que está acontecendo? Jesus sorriu. Haverá sinais, explicou ele. Guerras, desastres naturais, tempos difíceis. Muitas pessoas se afastarão de Deus, mas aqueles que o amam não precisam temer. Devem apenas permanecer firmes e continuar praticando o bem. Seus olhos brilhavam com amor e convicção, e eu me sentia mais calmo ao ouvir suas palavras. Mas ainda havia mais perguntas dentro de mim. E o que acontece depois que o mundo acabar? Questionei. Então, disse Jesus, sua voz cheia de promessa. Haverá um novo céu e uma nova terra. Tudo o que é ruim deixará de existir. Não haverá mais tristeza, dor ou morte. Todos aqueles que amam a Deus viverão com Ele para sempre. Fechei os olhos por um momento, tentando imaginar um lugar sem dor, sem medo, sem despedidas. Parecia perfeito, mas, mesmo assim, uma última dúvida insistia em surgir. E as pessoas que não acreditam em Deus? O que acontecerá com elas? Por um instante, um brilho de tristeza passou pelos olhos de Jesus. Deus ama a todos e deseja que todos estejam com Ele, disse suavemente. Mas Ele também deu a cada um a liberdade de escolha. Aqueles que escolhem não estar com Deus acabarão se separando dele. É por isso que é tão importante espalhar seu amor enquanto ainda há tempo. Suas palavras pesaram sobre mim. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Não era sobre castigo, mas sobre escolha, e de alguma forma isso fazia todo o sentido. Então, o que devemos fazer enquanto esperamos? Perguntei. Jesus sorriu, seu rosto iluminado por uma luz que parecia vir de dentro dele. Viva com amor, respondeu. Ame a Deus de todo o coração, e ame os outros como ama a si mesmo. Ajude quem precisa. Espalhe a bondade e a esperança. Isso é o que realmente importa. Eu apenas assenti, sentindo no fundo da alma que aquelas palavras eram a resposta para tudo. Perdoe aqueles que te machucaram. Ore e leia a Bíblia para conhecer melhor a Deus. E lembre-se sempre, estou com você, mesmo quando não puder me ver. As palavras de Jesus ficaram gravadas em meu coração, enchendo-o de uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Caminhamos lado a lado pelo jardim e eu comecei a notar outras pessoas ao redor. Todos pareciam tão felizes. Alguns cantavam com vozes suaves e harmoniosas, como se fossem parte de um grande coral celestial. Outros conversavam animadamente, trocando sorrisos e risadas. Aquilo parecia uma grande família reunida em perfeita harmonia. Enquanto seguíamos adiante, meus olhos foram atraídos por um imenso livro apoiado em um suporte dourado. Nunca tinha visto algo tão grande e imponente. O que é isso? Perguntei curioso. Jesus se aproximou e passou a mão suavemente sobre a capa dourada. Esse é o livro da vida, disse ele. Nele estão escritos os nomes de todas as pessoas que amam a Deus e seguem seus caminhos. Fiquei maravilhado e ao mesmo tempo ansioso. Algo dentro de mim sussurrou uma pergunta
e eu não consegui evitar. O meu nome está aí? Jesus sorriu e seus olhos brilharam com ternura. Está, afirmou ele, assim como os nomes de muitos outros. Mas ainda há espaço para mais. Meu coração se encheu de uma alegria indescritível. Continuamos andando e logo chegamos à beira de um rio de águas cristalinas. O brilho da água refletia todas as cores do arco-íris, como se pequenos diamantes dançassem sobre sua superfície. Este é o rio da vida, explicou Jesus. Sua água sustenta tudo o que há no céu. Abaixei, toquei a água e senti um frescor revigorante. Era como se uma nova energia fluísse através de mim, me tornando mais forte, mais leve, mais completo. Levantei-me e sorri. Nunca havia experimentado algo tão puro e perfeito. Caminhando pela margem do rio, avistei vários animais espalhados por toda parte. Havia leões brincando com cordeiros como se fossem velhos amigos. Vi águias voando graciosamente pelo céu, enquanto outros animais repousavam tranquilamente entre as árvores. Nenhum deles parecia sentir medo ou fome. Tudo ali transbordava paz. No céu, explicou Jesus, toda a criação vive em harmonia. Aqui não há sofrimento, não há dor. Tudo existe em perfeita paz. Continuamos nosso caminho até que, ao longe, vi algo que me deixou sem palavras. Era uma cidade, mas não qualquer cidade. Suas muralhas eram feitas de pedras preciosas que brilhavam sob a luz divina. As ruas eram pavimentadas com ouro puro, mas não como o ouro que eu conhecia. Esse ouro era translúcido, como vidro polido, refletindo tudo ao seu redor. Quando olhei para baixo, vi meu próprio reflexo nas ruas. Esta é a Nova Jerusalém, disse Jesus. Aqui Deus vive com seu povo. Ao atravessarmos os portões, percebi que não havia sol nem lua no céu. Mesmo assim, tudo estava iluminado com uma luz suave e acolhedora. Jesus explicou que essa luz vinha da glória de Deus, que brilhava e preenchia cada canto da cidade. Enquanto caminhávamos, vi rostos familiares, homens e mulheres que eu conhecia das histórias bíblicas. Havia Moisés, Davi e Maria. Todos me sorriram e acenaram como se já me conhecessem há muito tempo. Meu coração se encheu de emoção. E então, no centro da cidade, ergueu-se um trono magnífico. Era impossível descrever sua grandiosidade. Parecia feito de luz, de esplendor e de algo muito além do que minha mente humana poderia compreender. Seu brilho não cegava, mas transmitia amor, justiça e poder absoluto. Jesus parou ao meu lado e apontou para ele. Este é o trono de Deus, disse ele, sua voz cheia de reverência. A partir daqui, ele governa tudo com amor e justiça. Fiquei ali parado, olhando para o trono com admiração. A presença de Deus era palpável, envolvente, e eu soube, naquele momento, que estava diante de algo muito maior do que jamais poderia imaginar. A presença de Deus me envolvia por completo, uma sensação ao mesmo tempo esmagadora e reconfortante. Era como se cada parte do meu ser fosse banhada por um amor infinito, um amor que me aceitava por inteiro, sem qualquer condição. Pela primeira vez eu me sentia plenamente em paz. Foi então que ouvi um canto vindo de todos os lados. Anjos e pessoas louvavam juntos, e a música era mais linda do que qualquer coisa que eu já tivesse ouvido na terra. Era como se cada nota contivesse alegria, esperança e gratidão. O som preencheu meu coração e um desejo incontrolável surgiu dentro de mim. Eu queria cantar também, queria fazer parte daquele louvor. Mas então, Jesus olhou para mim com ternura e disse: "Está quase na hora de você voltar." Meu coração apertou. Voltar? Mas eu não queria ir embora. Aquele lugar era perfeito, era onde eu queria estar. Olhei para ele suplicante. "Eu preciso mesmo?" Perguntei, tentando segurar as lágrimas. Jesus assentiu, sem nunca deixar de sorrir. "Sim, meu filho, você ainda tem trabalho a fazer na terra. Muitas pessoas precisam ouvir sobre o amor de Deus, e você pode contar a elas o que viu aqui." Eu entendia, mas ao mesmo tempo,
sentia um medo crescente. E se voltar doesse? E se tudo isso desaparecesse da minha memória assim que eu acordasse? Vai doer? Perguntei baixinho. Jesus me puxou para um abraço caloroso, aquele mesmo abraço que parecia conter todo o amor do universo. Não, garantiu ele, não vai doer. E lembre-se, estarei sempre com você mesmo quando não puder me ver. Segurando minha mão com ternura, começamos a caminhar de volta pelo jardim. A cada passo, um sentimento de tristeza misturado com um forte senso de propósito tomava conta de mim. Eu queria permanecer ali, mas também sabia que minha missão ainda não havia terminado. Antes de chegarmos perto da luz brilhante, Jesus parou e olhou profundamente nos meus olhos. Lembre-se, disse ele, ninguém sabe quando o mundo chegará ao fim, mas isso não é o mais importante. O que realmente importa é como você vive cada dia. Ame a Deus, ame aos outros e esteja sempre pronto para o momento em que eu voltar. Senti aquela verdade se aprofundar em minha alma, como se fosse gravada ali para sempre. Mesmo com o desejo de não partir, sabia que havia um chamado a ser seguido. Eu tinha algo precioso a compartilhar, algo que poderia transformar vidas. Jesus deu um passo à frente e com uma doçura inconfundível me perguntou: "Você está pronto?" Respirei fundo, e apesar do coração batendo forte, balancei a cabeça com convicção. Estou pronto. O sorriso dele se intensificou, irradiando ainda mais luz. Ele me envolveu em um abraço apertado e sussurrou: "Vá com a minha bênção e nunca se esqueça. Eu te amo para sempre." Com aquelas palavras, senti meu corpo sendo suavemente puxado de volta através da luz. Tudo ficou embaçado por um momento, e então meus olhos se abriram. O quarto do hospital. As paredes brancas. O som constante dos monitores. Eu estava de volta. Meus pais ainda estavam ali, seus rostos marcados pela preocupação. Respirei fundo, e ao perceberem meu movimento, engasgaram-se em choque. Os médicos correram até mim surpresos e incrédulos. Mas nada disso importava. O que realmente importava era o abraço apertado de meus pais. As lágrimas quentes que desciam por seus rostos enquanto me seguravam com força, agradecendo a Deus entre soluços de felicidade. Eu sabia que tinha muito a contar, mas mais do que palavras, eu tinha um propósito. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu viveria cada dia como se fosse o último, espalhando o amor de Deus por onde quer que fosse. Não havia mais medo do futuro, porque, acontecesse o que acontecesse, eu sabia que Jesus estaria comigo, e um dia eu voltaria a ver aquele lindo jardim. Que experiência transformadora! Esse relato nos faz lembrar das palavras de Jesus em João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Agradeço profundamente por compartilhar essa jornada tão intensa conosco. Sua história nos inspira a viver com propósito, amor e fé. E a você que nos acompanhou até aqui. Que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.